Fala galera, meu nome é Felipe e hoje eu tô aqui para tirar todas as dúvidas de vocês em relação a pronomes em inglês. Antes de começar o vídeo, não esquece de se inscrever aqui embaixo, clicar no sininho que aparece ali logo do lado do botão de inscrever-se, porque aí vocês vão receber notificação dos próximos vídeos e não vão precisar ficar entrando aqui no canal para saber se chegou coisa nova. Então é muito importante vocês clicarem no botãozinho de like aqui embaixo para ajudar com o nosso engajamento e também nossas redes sociais e o site da Punkify estão aqui na descrição. Antes de qualquer coisa, vamos esclarecer aqui o que é um artigo para que a gente possa estar na mesma página e continuar com esse vídeo. O artigo vai ser aquela palavrinha que antecede um substantivo. Então, por exemplo, se eu tenho um homem, esse é o artigo. Se eu falo a mulher, esse a vai ser o artigo. Esse artigo ele pode ser tanto definido quanto indefinido. No caso de a mulher, é um artigo definido. Eu estou especificando que aquela mulher de quem eu estou falando é uma pessoa específica. Quando eu falo, por exemplo, um homem, nesse caso o artigo é indefinido, porque eu não estou definindo exatamente quem é esse homem. Estou falando que é um homem qualquer, não estou especificando que é um homem em particular. A mesma coisa acontece no inglês e a gente também tem artigos definidos e indefinidos em inglês, tanto para especificar alguém ou alguma coisa do qual a gente está falando, como também para falar de forma mais abrangente. No português a gente tem artigos femininos e masculinos. No inglês é um pouquinho mais simples porque a gente não tem essa diferenciação. No inglês a gente só tem um artigo definido e um artigo indefinido. A gente não tem masculino e feminino. Porém, um deles pode ser usado de duas formas, eu vou explicar isso para vocês. A gente tem o artigo indefinido, que é o a ou an, né, que pode aparecer em uma dessas duas formas, a ou an, como a gente também tem o the, que é o artigo definido, de quando a gente está falando de algo específico. Então, a ou an, quando a gente está falando de algo mais abrangente, sem especificar, e o the, quando a gente quer definir exatamente do que a gente está falando. Então, só para sintetizar, os artigos que a gente usa aqui no português como o e a, né, tipo o homem, a mulher, a gente vai usar the em inglês. Então, the man, the woman. E os indefinidos, né, que seriam aqui para o português o ou uma, a gente vai ter o a ou an. A ou an. É muito importante falar que esse a ou an são duas formas do mesmo artigo, tá? Eu não tô falando aqui masculino e feminino. Eu tô falando aqui o mesmo artigo, ele só vai mudar a forma como ele é escrito, como ele é falado, para que ele se encaixe melhor na frase. Então, na realidade, a gente só tem dois artigos em inglês. O the e esse outro que pode ser apresentado como a ou an, mas é o mesmo artigo, tá? Não tem diferenciação entre os dois em sentido. O único motivo dele mudar a forma dele é para que a frase fique mais fluida na hora da gente falar e na hora da gente escrever. Tá, e quando que eu uso a e quando que eu uso an? Isso vai depender do som do substantivo que vem depois. Então, se a palavra que vem depois do artigo, ela começa com som de consoante, a gente vai usar o a. Se ela começa com som de vogal, a gente vai usar o an. Por que eu estou enfatizando muito a questão do som? Tem algumas palavras que começam com consoantes, porém que elas têm o som de vogal. E como essa mudança no artigo ela é feita justamente para facilitar a nossa fala, é esse som que vai indicar quando que a gente vai usar um ou outro. Que a ideia é que a frase fique mais fluida. Então ela vai aparecer para poder dar fluidez. Se a palavra começa com consoante, mas tem som de vogal, não faria sentido a gente usar o a, porque travaria ali a fala de qualquer forma. Então o an, ele é usado antes de substantivos com som de vogal, enquanto a é usado com substantivos com som de consoante. Muito importante se atentar a esse detalhe. Vamos então para o primeiro exemplo. A girl plays soccer. A girl plays soccer. Por que aqui eu tô falando a girl? Eu não tô especificando quem é essa menina. Eu tô falando que uma menina joga futebol. Uma menina qualquer, não é alguém especial. E por que aqui eu usei o a girl e não an girl? Porque a palavra que vem depois do artigo é girl. E o som que inicia essa palavra é um som de consoante. Então a gente fala a girl. A girl plays soccer. Se eu quisesse especificar que a menina, aquela menina em especial, joga futebol, eu falaria the girl plays soccer. The girl plays soccer. Aí eu tô dizendo que a menina joga futebol e não mais que uma menina qualquer aí joga futebol. Outros exemplos poderiam ser they left the restaurant an hour ago. They left the restaurant an hour ago. Aqui a gente usa o an porque, apesar de hour começar com um H, que é uma consoante, o som de hour é um som de vogal. Então a gente fala they left the restaurant an hour ago. An hour ago. Mesmo artigo que apareceu lá na frente de a girl, porém na forma an. Tá lembrando que a mesma palavra só muda realmente a forma dela. The car is parked in front of a house.
The car is parked in front of a house. Olha que legal, aqui a gente tem mais uma palavra começada com H, porém lá quando a gente fala our, a gente não pronuncia esse H. Aqui o H ele tem esse som de né? Então a gente tem house. Esse som, apesar de ser a mesma letra que tem lá no começo de our, é um som de consoante. Então aqui a gente não fala an house, a gente fala a house. Então an hour, a house. The car is parked in front of a house. The car is parked in front of a house. Não esquece de comentar aqui embaixo o que vocês acharam desse vídeo e se vocês gostam de conteúdos como esse pra gente continuar fazendo vídeos assim aqui pro canal. Não esquece também de comentar aqui embaixo o que vocês querem ver nos próximos vídeos, que a gente tá sempre olhando os comentários de vocês. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.